Ficamos aí uma semaninha sem conversas profundas e pensamentos sem nexo, mas neste tempo eu estava viajando e consegui finalizar este livro aqui. Eu estava ansiosa para terminar e ler. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro. E entender realmente que a morte sempre foi um tabu de se conversar. A morte sempre foi algo assim assustador, que alguém amado morra, de que você morra sem ter conquistado tudo que você queria, sem ter feito o que você achava que ainda precisava fazer. Esse livro é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Provavelmente você já ouviu falar, e se você não leu, leia, é uma oportunidade incrível. E aí ela já começa com uma pedradinha aqui, né? Refletir sobre a morte trazia vida para suas vidas, para os sentidos e sentimentos. Uma vida muito mais viva e intensa do que era vivida sem sentido ou propósito por se acreditar ser infinita. Muita gente tem medo de conversar sobre a morte, principalmente porque esse assunto vem à tona quando as pessoas estão doentes ou quando, entendeu? Tá ali, não tem mais o que se fazer. Então você começa a conversar sobre funeral, como vai ser, sobre testamento, sobre isso, sobre aquilo. Isso acaba tendo um peso muito maior do que deveria. Mas quando a gente trata a morte como um assunto, uma conversa que a gente pode ter num domingo, num almoço, e você entender o que a pessoa quer para aquilo, a minha família sempre teve esse costume. Eu acho que a gente abordava esse assunto, sempre abordou esse assunto de uma forma um pouco mais leve, porque é a única certeza que a gente tem. Então a gente sempre conversava sobre isso. É lógico que no começo tinha aquele credo, por que você está falando disso? Meu Deus do céu! A gente não quer falar sobre isso, porque, cara, quando você conversa isso, mesmo que seja em tom de brincadeira, você tá entendendo o que a pessoa quer, sabe? E não é a mesma coisa que você conversar quando a pessoa está doente. E aí tem este pensamento aqui maravilhoso, que é: se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. E eu acho sensacional porque casa muito com aquilo que a gente tem falado aqui nos últimos dias, que é sobre falar salva, falar liberta. Quando você começa a tirar de dentro de você todos os seus medos, as suas angústias, aquilo que te faz mal, você começa a se salvar aos pouquinhos. Fale sobre isso com alguém. Ache alguém que você se sente confortável para falar sobre isso. Ela coloca algumas pesquisas que as pessoas, elas não gostam de falar sobre a morte ou sobre esse tipo de assunto. Muita gente acha que não tem com quem conversar sobre isso. Tipo, com quem eu conversaria sobre isso? Eu não vou conversar com a minha família ou com os meus amigos. Então muita gente deixa de falar porque não se sente confortável conversando com alguém. Ou seja, você não acha que você tem alguém de confiança para você conversar sobre esse assunto. E eu achei muito interessante, porque tem muita coisa que a gente guarda dentro da gente porque não sente que tem alguém ali para ouvir. Tem alguém ali, mas será que essa pessoa está disposta a ouvir e entender, compreender o que você está falando? Porque não é só o diálogo, não é só você falar sobre, é você entender que tem alguém ali que vai tentar te compreender. É diferente. Pode ser que ela não aceite, pode ser que ela demore para compreender, mas ela queira. Já tem eu sinto que quando a gente não consegue expressar algo, falar algo para alguém, é porque a gente não se sente confortável com a pessoa que tá ali, não sente que aquela pessoa é de confiança, um nível de confiança que você se sinta confortável para falar sobre determinado assunto. Deu para entender? Não sei, mas a minha cabeça tá funcionando assim. Eu vou ir passando folha por folha aqui do que eu anotei, porque sei lá, eu tô sentindo essa necessidade hoje. Eu acho que vai ser interessante. Quase todo mundo pensa que a norma é fugir da realidade da morte, mas a verdade é que a morte é uma ponte para a vida. Despratique as normas. Vou nem explicar, porque não há necessidade. É lógico que a gente pensa assim, o tempo tá passando, eu não tenho mais tempo, mas muitas vezes a gente continua fazendo coisas que a gente não gosta, pensando que a gente é infinito ou que as pessoas são infinitas. Tem algo me matando, mas eu vou continuar aqui porque eu tenho muito tempo para resolver isso. Não sei não. Ela traz a diferença entre empatia e compaixão. Eu sempre pensava, eu sou muito empática. Mas tem uma coisinha aí que quando você deixa de se ouvir, de se cuidar, de fazer por você para só cuidar dos outros, porque você é muito empático, isso fica bom para você onde? E aí quando você traz essa ideia da compaixão, eu preciso ter compaixão para com os outros, significa que você não vai esquecer de si mesmo. Porque você precisa cuidar de si mesmo para cuidar do outro. Cara, esse barulho de chuva aqui, um livrinho, a nossa conversa. Só faltou um cafezinho. Ai, Deus, eu vou buscar.
Minha vida ficou plena de sentido quando descobri que tão importante quanto cuidar do outro é cuidar de si. É muito legal porque, tipo, ela é uma médica, mano. Ela é uma médica falando assim, cara, eu sei que cuidar das pessoas é muito importante, mas eu não tava bem, então como é que eu vou cuidar das outras pessoas se eu não sei cuidar de mim? Se eu não sei o que eu preciso, como eu preciso estar bem pra cuidar dos outros? E eu já trouxe isso aqui também, né, ou não trouxe. Não sei, mas quando a minha mãe ficou muito mal, ela perdeu a memória, tudo. Então, assim, foi o período que eu estava em depressão. E eu ficava no hospital com ela, eu ficava lá e eu não tinha sentido pra eu falar assim, mãe, vive, é legal. Mãe, tenta, faz de tudo pra você viver, porque viver é massa. Eu não tinha isso. Eu simplesmente não tinha vontade. Eu pensava assim, por que eu vou falar pra ela viver se, cara, viver é foda, mano. Eu não tenho vontade, eu não tô feliz, eu não quero. Então por que eu vou falar pra ela? Tipo, eu falava, mas não tinha verdade em mim, sabe? Eu falava assim, não, vive, você tem muito, você merece. E eu falava, Deus, por favor, ela merece, ela rezou pra você a vida inteira, ela fez tudo na igreja, cuidou de você. Ela esteve contigo o tempo todo, por favor, não abandona ela. E é muito bizarro pensar isso, porque eu não tinha vontade. Aprendi, eu entendi que eu precisava fazer algo por mim primeiro, para depois falar para ela assim, vive, é bom, tenta, faz de tudo para você se manter aqui, porque aqui é massa. Só que primeiro eu tive que fazer isso por mim. E para muitas pessoas da minha família, eu realmente hoje penso assim, que eles devem ter achado que eu fui muito egoísta, que eu fugi da situação. Eu realmente percebi que se não fosse assim, ninguém sabe como seria, porque é diferente. A vida, quando a gente escolhe uma coisa, outras coisas poderiam ter acontecido e a gente nunca vai saber. E é sobre, né? Mas, não, isso aqui me trouxe reflexões incríveis. Isso aqui, maravilhoso. Parece que cai bem socialmente dizer que você não teve tempo de almoçar, não teve tempo de dormir, não teve tempo de mexer o corpo, de rir, de chorar, não teve tempo para viver. A dedicação ao trabalho parece estar ligada a um reconhecimento social, a uma forma torta de se sentir importante e valorizado. Tudo à sua volta tem a obrigação de entender que o mundo só pode girar se você estiver empurrando. E a gente tem esse conceito de que a gente precisa estar com muitas tarefas. Eu estava pensando sobre isso ontem, a gente associou agenda cheia a sucesso, a uma vida incrível, a tipo assim, você tá sempre correndo e fazendo, e meu Deus, ela é uma pessoa que faz, né? Olha, ela tá sempre correndo, olha tudo que ela faz, mesmo que isso seja uma forma da gente estar se matando, de estar se deixando de lado, porque o sucesso é você mostrar que você faz muito. Eu pensava antes, quando eu passava muito tempo trabalhando, assim, que eu dormia tipo umas 3 horas por noite, assim, quando eu dormia, nossa, eu trabalho pra caralho, que massa. Eu tenho uma agenda cheia, eu trabalho muito. Isso é sucesso. Eu estava sempre exausta. Eu não sabia o que era viver, eu sabia só o que era trabalhar. E quando eu não estava trabalhando, eu me sentia uma inútil, porque eu não estava produzindo, porque eu não estava fazendo. Então eu só tinha que ler livros de autoajuda. Eu acho que é por isso que eu fiquei com muita vontade de trazer essa ideia aqui, que é a gente conversar sobre livros de autoajuda. O nosso quadro Analisando Livros de Autoajuda. Porque eu passei muito tempo achando que isso me tornaria produtiva. E eu tô fazendo com que eu me desenvolva mesmo no meu tempo livre. E eu achava que isso era sucesso. Ou que eu estava aproveitando bem o meu tempo. Hoje o meu conceito mudou totalmente. Às vezes eu tenho que até cuidar porque eu gosto de ficar o dia inteiro, se eu pudesse, sem fazer nada. Às vezes eu tô pensando, às vezes eu tô, sei lá, qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Às vezes eu não quero nem trabalhar. Aí viemos para outro extremo, talvez. Mas é porque eu entendi que aproveitar a vida é muito mais do que você ter uma agenda cheia, uma rotina cheia de coisas para fazer. Continuemos. Posso cuidar do sofrimento do outro porque estou cuidando do meu. E não é cuidar só de si, no sentido de fazer um exercício. Não, é cuidar do seu próprio sofrimento. É você se dar atenção. Às vezes a gente ignora, né, a nossa dor para ajudar com a dor do outro. Ou para aliviar a dor do outro. Mas como eu disse, eu já fiz isso e eu sentia que eu nunca estava sendo verdadeira. Porque eu falava, faça, isso é legal, isso vai te ajudar, levanta a cabeça, tenha determinação. Mas eu não tinha, eu não queria, eu não conseguia. Então como que eu ia ficar falando para os outros, faça isso, faça aquilo, se eu não queria, entendeu? Então quando eu cuido do meu sofrimento, quando eu me dou atenção, eu me olho, é dessa forma que eu começo a enxergar o outro de verdade, sentir não, mas conseguir ajudar o outro na dor dele
mesmo que de fora, mesmo falando assim, estou aqui com você enquanto você sente isso. Porque a gente não consegue tirar o outro da onde ele tá, né? Assim como outros não conseguem nos tirar, mas eles conseguem nos fazer companhia enquanto estamos ali. Enquanto a gente tá passando por isso, a pessoa tá ali falando assim, ei, eu tô aqui com você para o momento que você quiser agarrar minha mão, para você não ir sozinho, eu tô aqui. Mas é você que vai ter que fazer, eu não posso te arrastar para fora dessa dor, entende? Teimosia ou determinação dizem respeito à mesma energia, mas são identificadas somente no fim da história. Se der errado, é teimosia. Se der certo, era determinação. Fica aí para você analisar também. O melhor é que eu tô trazendo frases aleatórias de dentro do livro, mas assim, que nos trazem as nossas reflexões aqui. E é assim que a gente vai ser. Eu estou lendo partes do livro. Se você não tiver tempo, não quiser ler, não tem saco para ler, o bom é que eu tô resumindo para você com frases de efeito. E tem um trecho aqui que me trouxe algo muito legal sobre quando eu sentia muita ansiedade, que é: se a falta de ar passar, se qualquer desconforto físico intenso passar, haverá então espaço para a vida se manifestar. E cara, é simplesmente isso. E é muito louco pensar que é só isso. Porque eu gosto muito de estudar sobre energia, sobre a lei da atração, da suposição, da manifestação. Só que eu não entendia, assim, eu ficava, não, mas eu falo, desde sempre eu falo, e não acontece nada. Mas é que não tem espaço para isso. Você tá passando muito tempo tentando sobreviver. Como que você vai ter tempo ou espaço para outra coisa? Não tem, entendeu? Tipo assim, a gente fica se obrigando a sentir algo, ou se não dá certo, a gente se culpa, sendo que a nossa energia está sendo totalmente gasta na nossa sobrevivência. A gente não tá bem. Ah, eu atraio muito dinheiro, muito sucesso, muito trabalho, sendo que você não tem energia para escovar o dente. Então a gente precisa primeiro cuidar da gente. Se usar esse pinguinho de energia que a gente tem para cuidar da gente, a autocompaixão, a partir daí a gente começar a pensar nesses outros tipos de coisas, entendeu? A gente se cobra de não tô vivendo bem, não tô vivendo o suficiente, quero fazer mais, quero viver mais, sendo que a gente mal consegue se mexer. E a gente tá se cobrando porque a gente não tá vivendo o suficiente, porque tem gente postando que tá viajando, ou nossa, tô fazendo 3 trabalhos seguidos aqui, viajando a trabalho, ou sei lá, fechando muitos contratos, e assim a gente vai vendo pessoas tendo sucesso e fazendo, e a gente não tem vontade de levantar da cama e tomar água, e aí a gente tá se culpando por não estar igual aquela pessoa. Esse vídeo vai ser assim hoje, entendeu? Eu trazendo frases de efeito, a gente conversando sobre elas. Me perdoa aí, Ana Cláudia Quintana Arantes, se eu não podia ficar trazendo todo o seu livro aqui assim, dessa forma. Por favor, não me processa. Eu amei o seu livro. Achei, sobre a empatia e a compaixão que eu estava falando. Na empatia, às vezes cega de si mesma, podemos ir em direção ao sofrimento do outro e nos esquecermos de nós. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. E quando você afirma que a vida do outro vale mais do que a sua, está mentindo. A vida do outro vale para você se valorizar, se sentir útil, se sentir bom em alguma coisa. Para você dizer, olha como eu sou legal, eu me mato para cuidar da vida dos outros. E aí a pessoa não faz o mesmo para você e você fica assim, fiz de tudo por ela e ela não retribuiu. Ela não pediu muitas vezes, a gente faz isso para se sentir bem e daí ela não faz de volta e a gente se sente um cocôzinho boiando. Cara, tem umas partes muito boas aqui, mas que eu não vou ler para vocês terem que ler esse livro. Nossa, eu queria muito falar sobre isso, mas realmente eu quero que vocês leiam, então não vou falar. Mas é o capítulo Considerações sobre o Tempo. Leia. Quando adoecemos, a percepção que temos do tempo é muito diferente daquela de quando estamos saudáveis. Isso vale pra tudo, né? Você começa a sentir a sua garganta ficando ruim, você fala, puta que pariu, me fudi, me lasquei, e aí você só dá conta de que é bom ter uma garganta boa quando sua garganta tá ruim. Você só percebe como é bom respirar quando seu nariz está entupido. Vamos nos distanciando do ser pelo caminho do fazer. Pensamos então que uma vida boa é uma vida que nos levou a ter coisas e a fazer coisas. Mas quando chega o tempo da doença, não podemos mais fazer nada. E quando deixamos de fazer, pensamos que isso é morrer. Mas não é ainda. A ideia de ser humano é simplesmente existir e fazer a diferença no lugar onde estamos, por ser quem somos. E é muito legal pensar sobre isso, porque a gente se sente inútil quando não está fazendo. Porque a gente acha que fazer é, tipo, a vida se resume a isso, né? O que eu fiz pelos outros? O que eu fiz
E só que então quer dizer que uma pessoa que ela está acamada, que ela está doente ou que ela nasceu com alguma dificuldade, ela não conquistou nada na vida, ela não fez nada da vida porque ela não pode fazer? Ela já não deveria ser o suficiente só por ser, só por estar aqui, só por viver aqui com a gente e nos trazer a alegria de estar aqui com a gente? E a gente não pode ser o suficiente só estando aqui e sendo como somos para quem está com a gente? É uma frase de Rabindranath Tagore. Mas essa primeira frase é maravilhosa, que é: cintilante é a água em uma bacia, escura é a água no oceano. Mas o oceano nos guarda coisas muito mais legais do que uma bacia. Eu acho que nossa conversa aqui vai ter que ser em 2 partes, porque tem muita coisa legal. Deu 2 horas de vídeo já e a gente tá na metade do livro. Eu vou finalizar com essa parte aqui, ó. A pessoa que morre está nua, liberta de todas as vestes físicas, emocionais, sociais, familiares e espirituais. E por estar nua, consegue nos ver da mesma forma. As pessoas que estão morrendo desenvolvem uma habilidade única de ver. Estar do lado de alguém que está morrendo é desnudar-se também. Quanto tempo esse período vai durar? Ninguém sabe ainda. Esse não saber do tempo nos traz a possibilidade de vivenciar o momento presente. Ele nos traz a oportunidade de experimentar a plenitude. Quando dizemos que nos sentimos plenos, é porque estamos com o pensamento, o sentimento, a atitude e o corpo todos juntos, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude na nossa vida, algo que ocorre rápida e fugazmente. A morte do outro, ou nossa, será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida. Que momento que estamos tão presentes, que não seja um momento em que a gente não sabe se a gente vai continuar aqui ou não.